Bom dia! Bom dia quem é de bom dia. Estamos aqui final do mês de junho, dia 29 de junho, para ser mais específico, dia de São Pedro. Estamos no inverno já, uma semana praticamente de inverno. E este foi um junho chuvoso. Segundo aí os meteorólogos e pessoal do clima, estamos aí sobre a influência do El Niño, né, que é aquele fenômeno climático lá que aquece as águas do oceano, aquela coisa toda lá. Então nós estamos aí no mês de junho, um mês de junho chuvoso, um mês de junho bem atípico para o mês de junho. Estamos em vias de ter um outro ano complicado no que diz respeito à florada, no que diz respeito a ciclo da planta. Sendo específico, nós estamos falando de citros, que é a nossa cultura aqui. Nós temos aí um ciclo bastante específico, que ela precisa de um período aí de estresse hídrico para que ela entre em dormência. Isso seria, digamos que no começo, a meados de maio, no mais tardar, a princípio do mês de junho, né, seria aí o cessamento das chuvas, ou pelo menos de chuvas volumosas, né, assim, que pudessem interferir nesse ciclo. E aí isso perduraria até setembro, que seria aí o início da primavera, o início do que nós consideramos o ano agrícola, né, que seria a primavera, onde as floradas acontecem e daí por diante. Então, já vem aí acontecendo há 2 anos, mais ou menos, na nossa micro-região isso tem sido bastante irregular, tendo chuvas indo até mais tarde, ou chuvas começando mais cedo e pegando o ciclo de dormência praticamente no início, assim, não dando tempo à planta de entrar no processo de dormência. E isso tem comprometido drasticamente o nosso processo de florado. Quando não compromete o processo de florado em si, acontece uma seca e um calor fora de época, que seria ali novembro, dezembro, ou dezembro, janeiro, varia um pouco, mas é por aí, que seria o período onde as plantas estariam, como nós chamamos de chumbinho, que seria a laranja, né, a fruta já no seu primeiro estágio de desenvolvimento depois da flor. E aí nessa parte do ciclo, nesse estágio da fruta, ela é bastante sensível ao clima, a temperaturas, tanto temperaturas muito altas como muito baixas. E nós temos tido aí anos complicados, já nós estamos no segundo ano com a safra já instalada, mas estamos entrando no terceiro ano com uma preocupação quanto a este fenômeno aí. Então, e aí para se somar esses problemas climáticos, que aí, né, quem trabalha com agricultura sabe que não tem como mediar ou como remediar isso. Esse ano ainda tem o mercado, né? Estamos aí com uma situação de mercado complicada para laranja. Eu não sei se todos os citros, mas pelo menos laranja, né, que no caso é o que nós produzimos aqui. Laranja indústria, nós produzimos laranja basicamente para a indústria. E estamos aí com um cenário complicado. Por quê? Porque assim, houve um aumento, pequeno aumento na última safra, em relação às safras anteriores. E isso, a indústria já usou isso para reduzir preços, né, pagos ao produtor. Eu não sei dizer exatamente como isso funciona, mas não dá para dizer que tenham aí
sei lá, um órgão que regula o valor da caixa. Não tem, é a indústria, é demanda oferta e procura, é isso aí que regula. Então, quando tem uma ofertazinha de fruta um pouco maior, a indústria já aproveita para diminuir os preços. Qualquer estimativa,zinha um pouco maior, ela já derruba os preços. Ano passado já aconteceu isso, mesmo porque no ano anterior, a safra 24-25, aconteceu aquele absurdo. Estoques baixos, a indústria comprando que nem louca, acabou comprando laranja de má qualidade, a preços altos, e acabou com esse suco de má qualidade nos tanques lá, e tendo problema para escoar esse suco. Ao meu ver, um antiprofissionalismo absurdo, porque se você é do meio, se você trabalha com isso, se você é indústria, você compra laranja, você sabe como isso funciona muito melhor que qualquer outro. Então, não deveria ter deixado isso acontecer, mas enfim, aconteceu. Quando foi agora a safra 25-26, a indústria se precaveu um pouco. Já fez mais questão da qualidade da fruta, né? E também já derrubou os preços, né? Já jogou os preços lá embaixo. E esse ano tá pior ainda. Por quê? Porque o estoque de suco aumentou, a demanda pelo suco mundialmente, e quando falamos mundialmente, estamos falando basicamente do mercado americano, caiu, e então as indústrias têm estoque, né? As indústrias estão aí tranquilas no que diz respeito a estoque, porque a venda caiu, o preço do suco caiu. Então, senhores, é o seguinte, a situação é esta: clima não favorável a uma florada lá, no nosso caso, tô falando, né? Não sei como é que está no restante daí do Parque Paulista. O clima vai ser um problema, né? Que já está chovendo até agora, então já comprometeu esse. Por quê? Porque choveu até tarde, e com esse fenômeno climático, o El Niño, periga faltar chuva lá na frente, novembro, dezembro, janeiro, né? Então periga acontecer isso daí. Então o que nós estamos prevendo? Uma florada complicada, e depois que essa florada estiver instalada e já com o chumbinho na planta, periga faltar chuva e ter muito calor. Então, meus amigos, aí essa florada que já vai ser complicada, o calor derruba o chumbinho. Aí bonito, né? Lindo. O manejo não tem como se reduzir muito, porque a gente trabalha, digamos que assim, a gente faz o mínimo bem feito. Seria um arroz com feijão e bife, né? Seria esta aí a refeição padrão. Então é isso bem feito. E mesmo isso bem feito, não é barato. Não tem como você falar assim, não, eu vou reduzir 30% aí do custo do meu manejo. Não se consegue fazer isso, não tem essa magia. Se tiver um camarada aí que consegue fazer isso, ele vender essa ideia e fica rico. Ele pode virar o Pablo Marçal da agricultura se ele conseguir fazer isso daí. Então, para você manter o seu manejo, a qualidade do seu manejo, não tem muito como se reduzir custo. Você consegue, obviamente, fazer aí enxugamentos pontuais, mas uma redução aí drástica a ponto de compensar anos como este, isso não acontece, isso não existe. E nenhuma cultura, né? Nós estamos falando de citros, mas isso nenhuma cultura. Que se acontecesse, não teria problema. Baixou o preço da commodity, opa, vamos baixar o preço do custo do manejo. Quisera que fosse assim, mas não é. Então, o que nós temos de situação é preço do suco ruim, clima não favorável e preço da fruta um absurdo. Né? Nós estamos falando aí, nós estamos aí em safra, né? A precoce já está saindo, já está sendo colhida e processada. Nós estamos falando aí de caixa hoje a R$20, R$18, sabe? 25, eu acho que num preço bom, digamos assim, é um absurdo. Mas é isso aí que está sendo falado. E como isso vai ficar? Não sabemos. O Fundecitrus divulgou aí a estimativa. Já mudou essa estimativa para baixo, mas até agora não mexeu em preço. Né? Por quê? Por causa dessa demanda menor do suco. Então, por mais que se produza aí, sei lá, 10% a menos do que se estimou, a indústria ainda não vê pressão
nos estoques a ponto de mexer no preço. Então, este é o cenário de momento. Este é o cenário com o que o produtor está tendo aí que lidar, né, no campo. Se isso vai mudar, não sabemos. É uma commodity internacional. Então, muito provavelmente, vai sim ter alterações aí. Isso não pode ficar desse jeito, senão o produtor não consegue realmente se manter na atividade. Mesmo a indústria produzindo aí, boa parte já hoje, muitas indústrias trabalham aí com fazendas, unidades produtoras aí grandes, né, para poder ter laranja aí para processar. Ela não consegue, isso vai ficar inviável para ela, né? Porque para ela produzir uma caixa de laranja também tem um custo. Então não adianta nada ela produzir essa laranja se ela não consegue pagar as contas na fazenda. O que ela ganha na indústria, ela vai ter que pagar na fazenda. Então fica elas por elas, aí a atividade fica inviável. Então eu imagino que não vá, né, pelo menos no que diz respeito a preços, né, dessa commodity, não vai ficar nisso. Agora, quanto ao clima, aí, meu amigo, aí é Deus. Aí não tem o que fazer, né? A gente tem que rezar, torcer, né? E obviamente, eu estou falando de áreas de sequeiro, áreas não irrigadas. Se você tem uma área irrigada, esta realidade muda. Porém, por outro lado, se você tem uma área irrigada, esse custo também muda. Então, é conta. Você tem que fazer conta, se irrigado ou não, né? Se compensa, o que está sobrando para você. Porque não adianta nada você produzir, sei lá, 1.200 caixas por hectare e pagar 1.100 caixas por hectare para produzir. Então tem que fazer conta, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito como fugir disso. É uma realidade, não vou dizer triste, mas é uma realidade difícil de lidar. Eu sou gestor, né? Obviamente, não sou produtor, eu sou gestor, mas eu estou, né, dentro do ciclo aí de produção. Então, eu sei, eu vejo no meu dia a dia, no dia a dia aqui da minha equipe e do meu patrão, obviamente, a dificuldade que tem sido manter aí a qualidade dos pomares. Então a gente fica preocupado, realmente é preocupante aí esta situação. E é aguardar, não tem muito o que fazer além de aguardar. Hoje está um dia aí, claro, um dia, né, como os senhores podem ver aí, ó, céuzão aí claro, ó, né, atividades de aplicação defensiva aí rodando no 12, como a molecada gosta de dizer. Mas, enfim, e quente, né? Nós estamos aí falando de mínimos de 14, máximas de 27, 28 para um mês de junho. Então é assim, o que acontece? Acontece que como essa laranja, esses pomares estão com bastante umidade no solo, se a temperatura permanecer quente assim, vão florescer. Eles vão florescer. Vai florescer sem ter sentido o estresse, que seria a parte de dormência da planta. Então vai ser uma florada michuruca, né? É um problema aí que já está quase evidente que vai acontecer. Então, não sei. Vamos ver aí, aguardar os próximos acontecimentos e torcer pelo melhor, não é não?